Paz do Senhor, irmãos. Estou hoje aqui para ministrar a palavra. E a palavra que Deus me direcionou hoje foi em Mateus capítulo 12, versículo 38, que diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta nação e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Irmãos, nesta noite eu vejo que aqui primeiramente ele fala alguns dos escribas e dos fariseus, ou seja, uns dos mais sábios. E a palavra do Senhor diz que eles usam os que não são para confundir o que são. E ele também fala que Deus confunde os sábios, os que se acham inteligentes. Então aqui eles estavam alguns dos escribas e dos fariseus. Escribas, eles só estavam em momentos importantes porque eles tinham que escrever o que estava passando. Eles tinham que ser inteligentes. Então eu vejo, irmãos, que muitas das vezes são as pessoas que eram consideradas mais inteligentes, que eram as pessoas que mais contestavam a Jesus, sendo que na verdade elas não podiam ver o que Jesus realmente estava fazendo. Mas Deus diz que vai confundir os que não são, vai usar os que não são para confundir os que são. E aqui ele também diz que eles tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Ou seja, a fé deles ainda não estava firmada certamente em Jesus, por causa que eles não estavam crendo, porque eles queriam algum sinal. Porque sem aquele sinal, eles não teriam como ter certeza de que Jesus era o Messias, era o enviado, por causa que eles não tinham certeza. Então o que eu vejo hoje é que muita gente está buscando a Deus, está adorando a Deus, sem ter a certeza de que se quer mesmo estar com Ele, se Ele realmente é salvação. E na verdade mas muita gente não entende isso. Então eu entendo que mesmo a gente se achando inteligente, se achando sábio, se achando da mais alta inteligência, a gente tem que buscar a Deus, mas do fundo do coração. Porque hoje eu estava no culto e o pastor disse que temos que ter fé, uma fé superior e não uma fé comum. Uma fé comum é uma fé que todo mundo tem. Por exemplo, se você chegar num cachaceiro, vamos aqui assim dizer, se você chegar no macumbeiro, chegar em alguém mais pecadores da cidade onde você mora e perguntar, ele vai dizer que tem fé. Mas muitas vezes a fé dele é fraca, ou a fé dele não se baseia totalmente em Jesus. Às vezes a fé dele não se baseia totalmente em Deus, mas sim em armas, se baseia em polícia, em muitas outras coisas. E realmente é isso que eu vejo, porque você não tem que ter uma fé simples, mas sim uma fé superior. E aqui eles não tiveram essa fé superior, eles tiveram uma fé simples, uma fé que apenas estava acreditando que Jesus era o Messias, mas no fundo do coração deles, eles não sentiam isso. E por isso que eles pediram um sinal. Mas aí Jesus respondeu a eles e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ou seja, não só naquela época, como hoje em dia, ainda vemos que o mundo praticamente está se transformando em Babilônia, Sodoma e Gomorra. Você vê que as pessoas não estão obedecendo mais umas às outras, que ainda acontece muito caso de estupro, essas coisas assim, porque as pessoas não estão mais vendo que Deus existe. Porque é como eu ouvi também numa pregação, que se você chegar para falar com alguém na rua sobre Deus, sobre Jesus, ela já vai ficar meio de lado. Porque eu vejo que é isso, é uma geração que está se transformando, mas não pro lado bom, pro lado de Jesus. Mas sim, ela está mudando a trajetória dela, saindo de onde era para ela ficar, que era na presença de Jesus, para ir para a presença do inimigo. E aqui ele diz que geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Por causa que tudo que aconteceu na Bíblia, Deus não
nos trouxe aqui para pegar o que já estava na Bíblia. Ao contrário, ele fez a Bíblia para nós podermos pegar dela. Porque, por exemplo, se nós precisarmos de alguma coisa, de um dinheiro, por exemplo, Deus não vai fazer nós conseguir pegar de alguém mais próximo. Ele vai fazer aquilo ficar mais próximo da gente. Porque às vezes a gente está longe de alguma coisa que a gente necessita. Mas aí Deus não dá aquela coisa que tiver mais perto. Ao contrário, ele faz o que está longe ficar mais perto para facilitar. Mas se apenas se a gente crer e se a gente tiver fé no Senhor Deus. E aqui ele fala que não lhe se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Por causa que, como eu estava dizendo, tudo que está escrito na Bíblia, quando Deus usou profetas, quando Deus usou, por exemplo, Davi, Salomão e outras pessoas para escreverem a Bíblia, porque ele já sabia que aqui na frente, hoje, muitos e muitos anos depois, nós estamos ainda lendo a palavra dele e pregando a palavra dele baseada na palavra, conforme que ele nos direciona. Então não foi só para que ficasse registrado, mas sim que ele pudesse nos usar hoje em dia. E ele também diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por causa que Jonas, ele desobedeceu a ordem de Deus e ele foi parar no barco e uma grande tempestade, o mar ficou revolto, assolou aquele barco. E todas as outras pessoas na Bíblia dizem, na história de Jonas, que elas não buscaram Deus, elas buscaram os deuses delas. E aí Jonas reconheceu que era ele que estava pesando naquele barco. E jogaram ele ao mar. Irmãos, eu acredito que ele nem tocou direito na água do mar. Que na hora que ele foi jogado, já veio a baleia e já engoliu ele. Por causa que Deus já tinha planos para ele. Por causa que ele praticamente, vamos dizer assim, que não sofreu, por exemplo. Mas não sofreu de afogar, essas coisas. Porém, ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, irmãos. Imagina, o que não é isso? Mas ele esteve lá porque Deus queria mostrar para ele. Não queria mostrar, queria que ele visse o que ele precisava fazer. Porque quando ele estava lá dentro, ele se arrependeu. Mas Deus está falando que nós também ficaremos 3 dias e 3 noites nos seios da terra. Porque, irmão, imagina você ficar dentro do ventre de uma baleia, é ruim. Agora imagina você ser oposto a um pensamento que todo mundo está pensando. Por exemplo, hoje em dia este mundo, este planeta está se tornando praticamente a Babilônia. E nós que somos da igreja, que somos crentes, que procuramos a palavra de Deus, procuramos a face do rosto de Cristo, imagina como que não é difícil a gente chegar em algum lugar, por exemplo, para pregar a palavra e tiver várias pessoas lá que não acreditam na gente. Vai ser difícil, eu sei que tem que ter fé, mas vai ser difícil. Mas é por isso que Deus fala que nós ficaremos nos seios da terra, por causa que quando Jonas ficou nos seios da baleia, foi para ele refletir. Então tudo que nós estamos passando na terra é para nós refletirmos no que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo, se agrada ao Senhor ou se não agrada ao Senhor. E ele também diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então aqui ele fala que após a baleia tirar Jonas do seu ventre e jogar na praia, ele foi cumprir o que Deus tinha falado para ele fazer, que ele não fez, e por isso foi jogado no mar. E quando ele pregou, os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e eles se arrependeram. Eles se arrependeram de verdade, do fundo do coração deles. Por isso que Deus os perdoou. E aqui está dizendo que todo este povo que está pecando, que todo este povo que está cedendo às tentações do inimigo, no dia do juízo final, quando o nosso Rei Jesus voltar, eles irão estar lá, por causa que eles se arrependeram de coração. E é isso que Deus manda a gente fazer. A gente tem que se arrepender de coração, de corpo e alma. A gente tem que se entregar a Jesus como Deus único e Salvador. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. E essa foi a direção que Deus me deu. Então, se você está passando por alguma coisa que está te fazendo se desviar da presença de Deus, que está tirando a sua atenção do que Deus tem para você, do seu propósito, se você não está conseguindo realmente aceitar Deus com o seu coração, eu te peço, irmãos, ore muito,
por causa que ainda há tempos muito ruins que virão. Porém, Deus já está nos dando a oportunidade, porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que ele bate a porta, e quem abrir a porta, ele entrará e ceará, mas quem não abrir, ele passará. Então, irmãos, a gente tem que orar, abrir não só a porta de casa, é o modo de falar, mas sim a porta do nosso coração, a porta espiritual, para que Deus possa entrar e cear conosco, irmãos, e poder fazer a vontade dele na nossa vida. Então, se entregue a Deus. E essa foi a direção que Deus me deu, irmãos. E eu quero fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus poder de maravilha. Pai, desde já eu te louvo, te agradeço por tudo. Pai, eu não sei quem vai ouvir esta mensagem, mas eu te peço. Leve ela apenas para quem necessita, Pai. E eu sei que se alguma pessoa está ouvindo esta palavra nesta hora, Pai, é porque ela necessita. E desde já, Pai, eu não sei por que ela está procurando palavras. Eu não sei por que, Pai, o Senhor direcionou isso a ela. Mas sei, Pai, que o Senhor é fiel. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E sei que o Senhor ainda tem promessas para muitas pessoas aqui na terra, Pai. E que basta apenas elas se entregarem de coração, que o Senhor irá cumprir a tua promessa. Então eu te peço, Pai, venha nos mostrar o caminho certo, o caminho correto que devemos seguir, para que possamos, Pai, alinhar nosso coração na tua estrada, Pai, em linha reta, para que possamos andar, Pai, em linha reta, com caminho direto ao Senhor, e não pensar no que iremos perder na vida, mas sim pensar no que vamos ganhar após sairmos desta vida, nesta terra, Pai. E que seja feita a tua vontade na vida, Pai, de cada um que está ouvindo esta palavra. Porque só está ouvindo se necessita. E você aí, não sei pelo que você está passando, mas se você precisa de alguma mudança, se você tem alguma necessidade, pode ser financeira, necessidade dentro de casa, se o teu marido ou a tua esposa não te dá atenção, não te faz o que é necessário, se você acha que falta mais comunhão, se você acha que Deus não está totalmente presente na relação. Quando eu digo isso, eu quero dizer quando você vê que um dos dois não está procurando necessariamente, não está indo realmente buscar a palavra do Senhor, não está indo buscar a face. Não sei porque você veio buscar esta palavra, mas foi por algum desses motivos, ou qualquer motivo maior. Eu sei que Deus, nesta hora, nesta noite, está repreendendo. Eu sei que a vontade dele vai sempre ser feita, é o que eu peço. E Pai, venha fazer a tua vontade esta noite, permaneça sempre no nosso meio. Perdoe todos os nossos erros, Pai. E que seja feita sempre a tua vontade, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Porque o Senhor é Deus, líder dos exércitos. Deus dos deuses, e que seja feita sempre a tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que a vontade de Deus seja feita. E se Deus me der mais direção, eu volto, eu trarei novamente a palavra do Senhor. Porque apenas Ele é digno de toda honra e toda glória, e que seja feita a vontade dele, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quem crer, diga amém e amém, porque o Senhor Jesus é Deus de maravilhas.